Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai, analisar um tema que, olha, atravessa milênios e ainda gera muita discussão: a prática do dízimo. A nossa base aqui é um artigo acadêmico bem interessante do Tiago Souza Cruz, sabe? Chama O Dízimo é uma Prática para Hoje. Ele faz um levantamento histórico, teológico, bem detalhado mesmo. Então a ideia é a gente entender onde isso começou, como é que Jesus e os primeiros cristãos viram essa prática, e a pergunta central, do artigo: ainda faz sentido hoje? E como? É uma viagem, assim, desde lá de Abraão até os debates de agora. Bom, vamos começar a destrinchar isso. Exatamente, e é curioso, né, porque a gente associa muito ao judaísmo, ao cristianismo, mas essa ideia de dar a 10ª parte, ela aparece em várias culturas antigas também. O artigo ajuda a gente a navegar nessa complexidade toda, nas diferentes interpretações. A gente começar do começo mesmo, a palavra dízimo vem do latim décimos, né? 10ª parte. Em hebraico tem maaser, em grego dekatê. A ideia é essa. Mas onde que isso aparece primeiro na Bíblia? Olha, e esse é um ponto-chave. Aparece bem antes da lei de Moisés. Já em Gênesis, a gente vê Abraão. Depois de uma batalha, ele dá o dízimo do que conquistou para Melquisedeque. Ah, o Melquisedeque. Aquela figura meio sacerdotal, né? Misteriosa, isso. E depois tem Jacó, neto do Abraão. Ele faz uma promessa, um voto a Deus. Se Deus o protegesse na jornada dele, ele daria o dízimo. Parece algo mais espontâneo, sabe? Não uma lei ainda. Entendi. E aí, com a lei mosaica, a coisa ganhou uma estrutura, vira parte do sistema de Israel. O artigo do Cruz detalha bem como funcionava. Pelo que eu vi, dá pra gente agrupar em uns 3 tipos principais, né, pra facilitar. Isso, ajuda a organizar. Tinha um dízimo que era, assim, fundamental para o sustento dos levitas, né? A tribo dos sacerdotes, que não recebeu terras. Está lá em Números 18. Era o Maaser Rishon. Certo. O artigo até faz um contraponto legal com o Egito. Lá, os sacerdotes tinham terras. Em Israel, não. Parece que a ideia era que eles dependessem mais de Deus e, bom, do povo, né? Faz sentido. E tinha outro tipo, né, o Maaser Sheni. Esse parece que era diferente. Esse era mais ligado às festas, às celebrações em Jerusalém. Era um dízimo para ser consumido pela própria família, sabe? Na presença de Deus, para promover alegria, adoração em comunidade. Interessante. E o terceiro? E aí um que eu acho crucial, o Maaserani. Esse era coletado a cada 3 anos e era específico para os pobres, levitas que precisavam, estrangeiros, órfãos, viúvas. Isso reforçava muito a responsabilidade social, o cuidado com os vulneráveis, uma lembrança da própria história deles no Egito, né? Nossa, então tinha propósito para o clero, para a adoração e para o social. Bem completo já na origem. Exatamente. Mas olha que interessante, uma coisa que o artigo levanta, citando um teólogo, Mark Snowberger, essa prática de dar um décimo não era só dos hebreus. Era comum em Babilônia, Grécia, Roma, Egito. Pois é. Isso faz a gente pensar, né? Será que foi algo que Deus meio que adaptou, deu um novo sentido, ou era uma ideia divina desde o começo? Tributo, adoração, os dois. É uma boa pergunta. O Sneuberger documenta isso bem. E o fato do Abraão ter dizimado antes da lei, talvez, como o artigo sugere, ele aprendeu esse costume lá na Mesopotâmia, com os caldeus. Isso alimenta um pouco essa ideia de uma prática cultural mais antiga que foi incorporada, né? Mas claro, outros teólogos, tipo o Milo Kaufman, que também é citado, vão defender que o princípio da contribuição tem uma origem divina sim, mesmo que a forma específica do dízimo tenha se desenvolvido depois. E tem a questão de Caim e Abel também, né? Ofertas desde o início, mas sem falar em porcentagem. Exato, mostra a ideia de ofertar a Deus, gratidão, adoração. Mas não dá para dizer que o dízimo, como na lei, era obrigatório desde sempre com base nisso. Entendi, mas o fato é que a prática judaica continuou firme. O artigo cita o livro de Tobias, o historiador Flávio Joséfo, mostra que na época de Jesus, no Império Romano, o pessoal em Jerusalém pagava dízimos e tributos. Sim, era uma prática viva. O que nos leva, claro, para a próxima etapa. Como é que Jesus e o Novo Testamento entram nessa história?
como eles trataram essa tradição tão antiga. E aí, como você disse antes, a coisa fica um pouco mais complexa. Porque Jesus menciona o dízimo poucas vezes diretamente, e sempre num contexto de crítica aos fariseus. O artigo foca em Mateus 23 e Lucas 11. Certo. E é bom lembrar quem eram os fariseus, né? Um grupo super dedicado à lei, às vezes nos mínimos detalhes mesmo. Tinha até debates internos entre eles, né? Shammai e Hillel, sobre o quão rigoroso tinha que ser. Jesus estava falando pra gente que levavam isso muito a sério. Exatamente. E a crítica de Jesus era justamente o risco de focar tanto no detalhe e perder o principal. Ele fala, vocês dão um dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Coisinhas pequenas, né? Uhum. Mas vocês negligenciaram o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. O artigo cita Calvino aqui, dizendo que isso é uma hipocrisia comum, se apegar a regrinhas e ignorar o coração da lei, que no caso do dízimo original incluía cuidados necessitados, né? Sacerdotes e pobres. Mas é curioso, ele critica a forma, a motivação deles, mas não fala parem de dizimar. Pelo contrário, ele diz algo como vocês deveriam fazer estas coisas, justiça, misericórdia, fé, sem omitir aquelas, o dízimo. Como que a gente interpreta isso? Pois é, essa é a grande questão que ecoa até hoje. Um teólogo que o artigo cita, Randy Alcorn, ele argumenta que Jesus não estava baixando o padrão, estava elevando. Viver na graça não seria fazer menos, mas ser capacitado a fazer mais, e com a motivação certa. O foco muda do ato para a intenção, para o coração. Justiça e misericórdia guiando a ação. E como isso se refletiu na primeira igreja, nos primeiros cristãos? O livro de Atos descreve uma generosidade, assim, impressionante. Tinham tudo em comum, distribuíam conforme a necessidade. Parece ser muito além de uma regra de 10%, né? Sim, o Alcorn usa justamente esse exemplo. Ele diz que há muita graça que estava sobre eles, como diz lá em Atos 4, gerou uma generosidade que superava o dízimo da lei. Era um compartilhar radical mesmo, fruto da vida nova em Cristo. Entendi. Por outro lado, o artigo também aponta uma coisa importante. Nas cartas dos apóstolos, a gente não encontra uma ordem direta, explícita, para que os cristãos que não eram judeus, os gentios, adotassem o dízimo como era na lei mosaica. Por que será esse silêncio? O artigo traz umas hipóteses, né? Sim, o pastor Augustus Nicodemos Lopes, por exemplo, ele sugere que como a igreja no início era majoritariamente judaica, talvez fosse tão óbvio, tão natural para eles, que nem precisou ser escrito. Faz sentido. Já o Craig Bloomberg, o outro teólogo, pensa diferente. Ele acha que essa falta de uma regra fixa talvez indique que, nenhuma porcentagem única serviria para definir a generosidade cristã para todo mundo, em toda situação. A generosidade deveria ser mais fluida, talvez. Interessante essa visão. É. E tem figuras históricas, como o teólogo Henry Clark, que o artigo menciona, que afirmam que por séculos a igreja não praticou o dízimo como o dízimo do Antigo Testamento. Claro que tinham contribuições para sustentar a comunidade, ajudar os pobres, mas não necessariamente os 10% como regra. Mas outros viam diferente, né? Sim. O Jerônimo, por exemplo, um nome importante da igreja antiga, ele interpretava aquela fala de Jesus, dai a Deus o que é de Deus, como se referindo sim a dízimos e ofertas. Então a gente vê que a interpretação já variava bastante desde cedo. O que nos joga direto no debate de hoje, né? Que o artigo do Tiago Souza Cruz mapeia muito bem. Basicamente, ele mostra que existem umas 3 posições principais hoje sobre o dízimo para os cristãos. Vamos dar uma olhada nelas. Vamos lá. A primeira posição é: o dízimo, como parte da lei mosaica, não se aplica mais aos cristãos da Nova Aliança. O argumento é: não tem um mandamento claro no Novo Testamento para a igreja continuar com essa prática específica dos 10%. Ok, essa é uma. E a segunda? A segunda é o oposto. O dízimo ainda seria obrigatório, sim. Quem defende isso aponta que Jesus não aboliu quando criticou os fariseus e que ele representa um princípio eterno de fidelidade a Deus com nossos bens. Entendi. Obrigatório versus não aplicável. E a terceira? A terceira é uma visão meio intermediária. O dízimo não seria uma lei obrigatória, tipo, tem que dar 10%, senão, mas seria um princípio de generosidade muito bom,
um parâmetro útil, sabe? Um ponto de partida para contribuição voluntária, um ato de adoração, de compromisso. E essa discussão não é nova, né? O artigo mostra que essas visões têm história. De jeito nenhum. Do lado que argumenta contra a obrigatoriedade para os cristãos, o artigo cita nomes de peso. Martinho Lutero, por exemplo. Ele viu o dízimo como um mandamento específico para Israel antigo, não uma lei moral universal como não matar, não roubar. Certo. Charles Spurgeon, um pregador super famoso do século XIX, muito generoso, por sinal, ele dizia que não tinha regra fixa na Bíblia sobre quanto dar. E George Salstrand notou que os puritanos lá na Nova Inglaterra, no começo, usavam contribuições voluntárias, não o sistema de dízimo obrigatório. Interessante. Mas e do outro lado? Quem defende a continuidade ou pelo menos a relevância desse padrão de 10%? Bom, a gente já falou do Randy Alcorn, né? Que argumenta que a doação voluntária e um padrão mínimo podem conviver. O artigo também cita um reverendo E.B. Stewart, lá do fim do século XIX e início do XX, que refletiu um pensamento que ficou comum em alguns círculos protestantes. 1/7 do tempo e 1/10 do dinheiro pertencem ao Senhor. Sei. E aí tem visões mais recentes, né? Especialmente em alguns meios neopentecostais ou ligados à teologia da prosperidade. O texto menciona líderes como Edir Macedo, R.R. Soares. Eles reforçam muito a ideia de obrigatoriedade e às vezes associam o dízimo a bênçãos materiais ou consequências espirituais se a pessoa não der. O Billy Graham também é citado dizendo que não dizimar é roubar a Deus. Até denominações mais tradicionais, históricas, têm posições firmes, né? O artigo cita um documento da Igreja Presbiteriana do Brasil que considera o dízimo uma prática bíblica requerida de todo crente. Fica bem claro que não tem um consenso, né? Definitivamente não. A tensão principal parece ser essa: como a graça se relaciona com a lei. Contribuir é uma dívida ou um presente, um dom? E será que um percentual fixo, tipo 10%, é a melhor forma de expressar a generosidade cristã em todo lugar, para todo mundo? Programa histórico e teológico, qual é a síntese, a conclusão que o artigo do Tiago Souza Cruz oferece? Olha, ele sugere que o dízimo pode, sim, ter relevância hoje, mas talvez não como aquela regra rígida, legalista da lei mosaica. Poderia ser visto mais como uma expressão voluntária de fé, de gratidão, de compromisso com a comunidade de fé e com o serviço ao próximo. Seria uma forma de honrar essa tradição de sustento mútuo, sabe? Mas com a motivação centrada nos valores que Jesus enfatizou: justiça, compaixão, fidelidade, amor. Adaptado ao nosso contexto. Entendi. Então, a decisão de dar 10% ou mais, ou talvez menos em certas situações, seria algo mais pessoal, guiado pela consciência, pelo amor, pelo desejo de administrar bem os recursos que a pessoa acredita ter recebido de Deus, respondendo às necessidades que vê ao redor. Exatamente. E isso me faz pensar numa coisa para a gente finalizar, uma reflexão que meio que surge disso tudo, embora o artigo não entre nela diretamente. Jesus criticou os fariseus por focarem no dízimo da hortelã, né, esquecendo justiça e misericórdia. E os primeiros cristãos, lá em Atos, viveram uma generosidade radical, que parecia ir muito além de um percentual fixo. Diante disso, como que o debate moderno, que muitas vezes fica nessa briga de é 10% obrigatório ou não é 10% obrigatório, se conecta com aquele espírito original? Será que essa discussão toda sobre o percentual às vezes não acaba nos distraindo de um chamado talvez mais profundo, um chamado à generosidade radical mesmo, ao cuidado real com a comunidade, à busca por justiça? Coisas que tanto Jesus quanto a igreja primitiva pareciam valorizar tanto, talvez até mais que um cálculo específico. Fica aí a questão para a gente pensar, né?